Céssia Leal, do canal História da Graça. Estamos aqui com mais um vídeo. A gente vai compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente sabe, do que Deus fala no nosso coração. E a gente vai começar uma série muito legal chamada Empreendedores da Bíblia. É um momento muito oportuno para a gente falar de empreendedorismo, porque a gente empreende também em momentos de crise, verdade? Eu vou passar agora para minha amiga, minha parceira, a Josi. Oi, Josi. Oi, Céssia. Boa noite a todos. Tudo bom? Tudo bem. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, para compartilhar experiências, vivências. Vamos juntos. Então, quando eu estava pensando hoje de tarde sobre... Hoje, exatamente 26 de abril de 2020. Lembrando, para quem está assistindo a gente tem o nosso canal no YouTube, curte, compartilha, interage com a gente, coloca comentário. Temos o Instagram, endereço do Instagram, Josi. História da Graça, HG. E a nossa página lá no Facebook, História da Graça, a nossa fanpage, tá bom? E a gente vai começar uma série denominada de Empreendedores da Bíblia. E se a gente for pensar em vários homens e mulheres de Deus da Bíblia, a gente vai ver que todos esses homens e mulheres que foram levantados por Deus, que estão aqui descritos na Bíblia, foram grandes empreendedores, né? Grandes empreendedores. E a gente vai começar falando sobre Daniel. Acho que muitos de vocês já sabem quem foi Daniel. Daniel foi um profeta. Teve uma vida... a trajetória da sua vida, em muitos momentos dificílimos, mas apesar de toda dificuldade, ele teve muito êxito profissional, sucesso profissional. E ele é um exemplo para quem quer empreender. Não só empreender para quem tem um negócio, para quem quer ser dono do seu próprio negócio, mas você empreende onde você trabalha, você empreende dentro da sua casa, você empreende fazendo alguma coisa. E Daniel, ele foi esse exemplo. E se a gente for pegar, eu peguei basicamente o capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Daniel. E nesses 6 primeiros capítulos do livro de Daniel, conta assim rapidamente não, mas com alguns detalhes, a trajetória dele, desde muito novinho até o momento em que ele já é um senhor. Então, assim, a gente está passando por um período difícil, uma crise sanitária, né? Muitos sabem. Quem for assistir depois esse vídeo vai lembrar disso, que vai ficar para a história. Isso está sendo um problema mundial. E, consequentemente, uma crise econômica, né? Muitos já estão sentindo. Tem muito comércio fechado, shoppings estão fechados, pessoas querendo voltar a trabalhar, mas sem ter condições. Está uma situação muito difícil. Só que... a gente olhando para a Bíblia, a gente vê que nos momentos mais difíceis desses homens e mulheres de Deus foi no momento que eles empreenderam. Deus colocou algo no coração deles e eles fizeram acontecer. Né? E não foi crise, não foi grandes problemas que fizeram com que eles fossem derrotados. Então a gente pode aprender com eles. Então, Daniel, ele é esse exemplo para a gente. Daniel, ele muito novinho, ainda com 16 anos, ele foi levado cativo para a Babilônia. Só que Daniel, ele tinha um diferencial, ele era muito intelectual, ele tinha muito conhecimento e ele era muito saudável. Então, logicamente, naquela época, né, o rei Nabucodonosor, o que foi que ele fez? Disse, bom, eu vou escolher para mim a nata, né, dos israelitas, e entre eles os mais saudáveis e os mais inteligentes, os mais capacitados. E Daniel era um jovem muito capacitado, muito inteligente, muito sábio. Então, ele foi morar dentro do palácio. E ali ele teve um sucesso, vamos chamar assim, né?
um sucesso profissional, teve muitos desafios, mas teve um sucesso profissional muito grande. E como eu falei, né, que a ordem do rei era escolher os melhores da sociedade, então Daniel estava ali naquele meio. Entre tantos outros, a gente pode afirmar que com certeza Daniel destacava. E a gente vai analisar a história de Daniel. Ele era um empreendedor nato, porque Daniel ele era especialista em solucionar problemas. Você ser empreendedor hoje, principalmente aqui no Brasil, você tem que ser especialista em solucionar problemas, porque o que mais vai aparecer na sua vida é problemas. Quando eu falo empreendedor, eu digo que é um empreendedor independente de você ter um negócio, né? Você precisa ser empreendedor na sua vida, para você empreender, para você melhorar no que você faz, né? No que você se propõe a fazer. E ainda Daniel passou pelo reinado de Nabucodonosor, né? Teve sucesso, foi um homem que ficou visível aos olhos de Nabucodonosor, né? Pelo fato dele ser uma pessoa muito competente, um jovem muito competente, muito cheio de sabedoria, porque era um homem muito cheio do Espírito Santo, muito conhecedor de Deus, muita intimidade com Deus ele tinha. E essa admiração que os reis tinham por Daniel foi passando de reinado para reinado. Então, Daniel ele não conseguia permanecer sem ser observado. Ele tinha sempre um destaque, independente de que rei estava ali naquele período. Foi Nabucodonosor, depois veio o Belsazar. E Belsazar teve uma história interessante, né? Porque foi um rei um tanto quanto inconsequente. E a gente sabe que tem uma história na Bíblia, ainda nesses primeiros 6 capítulos lá, que Belsazar, fazendo uma festa, orgia, pegou os itens sagrados, né, que era de Jerusalém, e bebeu vinho, enfim, fez uma festa, né? E ele teve uma visão, né, uma mão, e não entendeu aquilo que estava escrito. Ficou muito assustado. E pessoas lembraram ele. Olha, tem uma pessoa aqui no reino que era uma pessoa de muita confiança de Nabucodonosor e ele é muito sábio e ele consegue decifrar enigmas. E Daniel foi lá e decifrou enigmas. E o que foi que Belsazar fez, né? Ele ofereceu para ele ser o quê? A terceira pessoa do governo. Quer dizer, ele ia ter muito poder dentro daquele reino. E foi o que aconteceu. A gente não pode esquecer que diante desses acontecimentos suscita os invejosos, né? Aqueles que querem puxar teu tapete. Muitas situações acontecem para fazer você parar, né? O empreendedor de sucesso, ele sempre vai encontrar alguém para querer paralisar você. Infelizmente, né? O ser humano é assim. Alguns, né? Graças a Deus, não todos. Mas tem que ter consciência disso, que se você se destacar muito, você vai encontrar opositores que não querem que você chegue lá. E Daniel encontrou. Né? E passou tempos, Daniel já era um idoso, porém muito ativo, já tinha mais de 80 anos. A história de Daniel é uma história muito bonita. E veio o reinado de Dário. E ele se destaca, né, no governo do rei Dário, já em idade avançada. E ele teve tanto sucesso que ele foi promovido nesse reinado a ser um homem da linha de frente de todo o governo. Tanto que ele suscitou inveja, né, eles chamam de sápatras, que eram uma espécie de governadores de província. E aí o que foi que esses sápatras fizeram? Vamos pensar em alguma coisa, alguma emboscada para o Daniel cair. A gente tem que pegar ele em alguma falta para que não é possível que ele seja uma pessoa de tanto sucesso assim. Ele deve ter algum defeito. E algo que é muito interessante, lá por volta do capítulo 6, eles tentam encontrar essa falha, e eles destacam 3 características. Eles destacam, tá lá destacado na Bíblia, 3 grandes características de Daniel. Olha só. Daniel, ele era
fiel. Daniel era fiel. Daniel era honesto e Daniel não era negligente. Um empreendedor de sucesso, ele precisa ser fiel. E aqui a gente está falando com cristãos, né? E não cristãos também, mas aqui a nossa proposta é falar da palavra de Deus. Então, você é empreendedor cristão, você precisa ser fiel. Ele fala em fidelidade aqui aos seus superiores, né, a Deus, mas você deve ser fiel também nos dízimos, nas ofertas. E Daniel também era fiel nesses requisitos. Daniel era honestíssimo. E Daniel não era negligente, ele não deixava depois o que ele tinha que fazer naquela hora, ele era um homem visionário, enfim, era um homem que sempre estava à frente do tempo dele. E era, acima de tudo, era um homem que buscava a Deus. Era um homem, Daniel não era um Deus, não era. Era uma pessoa normal como eu e você. Mas ele tinha um diferencial na vida dele, que era a intimidade que ele tinha com Deus. E isso ele buscava com um objetivo para ser cada vez melhor, sem arrogância, sem soberba, mas para ser cada vez melhor naquilo que ele se propunha a fazer. E ele conseguia, tanto que ele se destacava sempre. Ele passou pelo reino de Nabucodonosor, ele passou pelo reino de Belsazar, pelo reino de Dário, e em todos ele se destacou e teve sucesso. Tanto sucesso, a ponto que quiseram fazer uma armadilha contra ele, chegaram a falar com o rei, disseram, olha, ele não adora o seu Deus, ele adora o rei dos israelitas, então por isso ele deve ser punido. Foi jogado naquela fornalha de fogo, mas Deus o retirou de lá, Deus o honrou. Então essa aqui é alguns pontos, uns tópicos rápidos, assim, bem objetivos da pessoa de Daniel. Se a gente for falar de Daniel, tem tanta coisa assim que fica como exemplo para a gente. Mas eu posso dizer que Daniel não tinha um negócio, né? Ele não era um homem de negócios dele em si, mas ele fazia negócios e tinha muito sucesso dentro do reino. E um reino que, de uma outra cultura, né? Ele era um exilado, né? Era uma pessoa que estava ali não pela vontade dele, mas independente de qualquer coisa, o que ele se propunha a fazer, ele fazia e obtinha sucesso. Fica essa dica para você, tá bem? E aí, Júlia, o que você acha? Assim, a questão do empreendedorismo, né, esse momento que a gente está vivendo, eu creio assim que Daniel, ele foi uma pessoa que teve muita astúcia, né, também, como a Fécia também falou, de destaque. Então, eu creio que esse momento que nós estamos vivenciando, essas dificuldades, eu acho que todos os empreendedores, né, os futuros empreendedores, os já atuantes, eles precisam olhar para dentro de si e buscar essa astúcia, né, esse diferencial, uma forma de que forma você pode reinventar o seu trabalho, como você pode se reinventar para que você não venha vir a ter prejuízo ou vir a ficar parado com o seu trabalho. E para aqueles que ainda não têm um trabalho, ainda não desenvolvem seu trabalho, mas tem aquele sonho, também essa é uma oportunidade de você buscar conhecimento, de você buscar se aprimorar, buscar fazer um curso ou alguma coisa que vá contribuir para esse seu projeto, para que quando tudo isso passar, você já esteja preparado, né, digamos assim, tudo já encaminhado para pôr em prática o seu projeto, o seu sonho. Então, outras crises, né, que nós já vivenciamos, uma vez eu ouvi de uma pessoa, de um amigo, que você tem que olhar para a palavra crise e tirar o S do meio, aí vai ficar CRI. Então, eu acho que esse é o momento, né, de a gente se reinventar, de nós estarmos atentos, onde a gente pode desenvolver algo que venha a contribuir nesse momento, para se preparar para que quando tudo isso passe, você esteja com o seu projeto em mãos, você esteja preparado, você já esteja apto para iniciar e pôr o seu sonho em prática.
E lembrando, a gente citou aqui Daniel, mas tem e dizer, reafirmar que Deus ele é especialista em tirar proveitos de momentos de crise. Então, a gente está passando um período de crise sanitária, né, de crise econômica, mas Deus é Deus. Né? Deus foi com Daniel, ele vivia uma crise praticamente durante toda a vida dele, porque ele saiu ainda do seu país muito novinho para viver dentro de uma outra cultura, praticamente sendo escravizado, viveu bem, mas ele era obrigado a exercer funções, ele não era uma pessoa livre, porque não estava ali no seu... dentro da sua nação, junto com o seu povo, mas ainda assim ele obteve sucesso. Então, você empreendedor, que está muito angustiado, e dizer também que a gente vê na Bíblia que diversos homens e mulheres de Deus, empreendedores, foram empreendedores em momentos de crise. Daniel é exemplo dessas pessoas. Mas a gente quer registrar aqui que você é empreendedor, você é dono de um comércio, está com a sua loja fechada, o seu comércio fechado, ou parou de trabalhar com medo de voltar e ser demitido. Faça como Daniel, se apegue de forma desesperada em Deus. E assim como Deus foi fiel, e mesmo naquela situação difícil em que Daniel passava, ele teve sucesso profissional, diante de tantos desafios, Deus não deixou com que ele fosse derrotado. Então, o Senhor também não vai deixar com que você seja derrotado. É um período de grande prosperidade, nós acreditamos que vai acontecer na sua vida, na nossa vida e no Brasil. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Amém? Gente, obrigada. Deus abençoe vocês. Em breve a gente volta. Josi, obrigada, tá? Deus abençoe. Até logo, pessoal. Tchau. Boa noite.